Centro Médico Hospitalar Gênesis também tem a especialidade em ortopedia. O Dr. Cleberton Teixeira, ele também é ortopedista e ele vai falar um pouquinho para nós de como é o processo ambulatorial aqui dentro do Gênesis. Doutor, muito obrigado por nos receber. Como está? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Gostaria de perguntar para ti, paciente chegando agora, como é o processo e qual é a hora exatamente de procurar o Gênesis? Então, aqui o Gênesis nós estamos com atendimento ambulatorial. Certo. Então, são aqueles pacientes que eventualmente sofreram um trauma agora esportivo ou domiciliar e quer procurar um atendimento hospitalar, o hospital está prestando esse atendimento ambulatorial. O paciente vai chegar ali, entrar na nossa recepção, as meninas vão atender ele e aí vai ser encaminhado para nós para fazer o atendimento. Como a gente viu nesse processo, passa para ti para dizer o que exatamente tem que ser feito, tanto em termos de tratamento como imagem. Sim. O hospital dispõe do atendimento do raio-x. Sim. A gente tem o raio-x o tempo inteiro disponível aqui. Então, a já presta o atendimento para o paciente, já faz a avaliação inicial, encaminha para o raio-x. E logo após, se precisar fazer algum tipo de procedimento ambulatorial, sim, a gente dispõe também de uma sala ali para fazer uma imobilização, gessada, né? E prestar toda a sequência para os nossos pacientes. Doutor Betaninho, você como um estudioso e um ortopedista, casos são constantes nesse processo de dores, etc. e tal. O tratamento sempre é cirúrgico ou o medicamento está fazendo essa parte? Então, grande parte dos atendimentos a gente pode fazer só o tratamento conservador, que a gente diz. Então, às vezes não é necessário, às vezes, a cirurgia. Então, vamos citar um exemplo, o entorse de tornozelo, um evento muito comum, sim, certo? Então, ele passa por essa avaliação, a gente faz um acompanhamento, algumas das vezes vai para a fisioterapia e se tiver necessidade, sim, o cirúrgico, mas nem todos atendimentos são cirúrgicos. Centro Médico Hospitalar aqui do Gênesis está de primeira em relação a tudo isso, porque tem os especialistas e tem os equipamentos modernos. Sim, hoje o hospital a gente tem uma grande parceria, temos todas as áreas da ortopedia centrada aqui no hospital, então é feito toda essa avaliação, é triado, a gente encaminha para as especialidades que temos a parceria aqui com o hospital. Contamos com o centro cirúrgico, né? Tem os dias cirúrgicos ortopédicos, então hoje o hospital está completamente 100%, né, com o suporte para os pacientes de Cascavel. Estão vendo? Por isso que eu digo para vocês, Centro Médico Hospitalar Gênesis é completo e tem todo esse processo com o maior cuidado possível para que você entre com dor e saia sem dor. Aqui o processo é esse e muito bem feito, por sinal. E agora, gente, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da LAR. O Sasami IQF da LAR, que já facilita o preparo no dia a dia, agora chega com novas embalagens. Vamos ver como ficou? O almoço pede, no lanchinho se repete, churrasco ninguém compete, tem frango, tem que ser LAR. Pode ser peito, pode ser a sobrecoxa, coxinha, linguiça, uísque, Sasami, se é frango é LAR. É empanado, assado, frito ou grelhado, vem com a gente, tem no app e no mercado. Vai no forno, frigideira, na airfryer, que delícia pra juntar toda a família e celebrar. Se o frango é bom, é frango LAR. Se é frango, é LAR. Nova por fora, mas com a mesma qualidade de sempre. Se é frango, é LAR. Muito bem, a gente que faz veio conversar um pouco com quem entende do assunto. Sabe essas mudanças climáticas aí que você começa a espirrar, tossir e uma série de fatores? Então, nada melhor do que você conversar com um alergista, uma pessoa especialista, né? E o Dr. Jorge Luiz dos Santos há muito tempo está nessa área, um estudioso, um profissional que dá garantia pela qualidade de estudos e aprimoramentos dentro da área. Doutor, muito bom dia, muito obrigado por nos receber mais uma vez no Gente que Faz. A gente aqui relembrando os bons tempos em estudos e aperfeiçoamentos.
Me fala um pouquinho, essas mudanças de estações, essas mudanças climáticas, sofremos com essas consequências. Então conta para nós o que acontece. Bactéria ou virose? Sinusite ou renite? Como que você explica para nós? Como vai? Tudo bem? Bem, agradeço aí mais uma vez essa oportunidade de poder passar algumas coisas, né, que são básicas, né, importantes e frequentes, né, que acomete a população e que geralmente, né, existem muitas dúvidas. Com certeza. Né? As confusões, o que é alergia, o que é infecção. Isso. Né? Porque confunde muito, porque pega a rinite, que é uma inflamação da mucosa nasal, que é a mais frequente. Né? Ela pode ser desencadeada por vírus, ela pode ser desencadeada por mecanismo alérgico, ela pode ser desencadeada por uma complicação bacteriana. Né? Então, separar o que é uma coisa alérgica, o que é uma infecciosa. Certo. Né? Então, esse período agora, né, de meia estação, outono, então as meias estações, geralmente por variações bruscas de temperatura, né, favorecem primeiro esse choque que ocorre no nosso organismo em relação à temperatura, ele interfere um pouco na nossa resposta imunológica. Então, isso favorece as pessoas que já têm uma predisposição alérgica. Isso é uma questão genética, né, a alergia. Então, nessa época do ano, pelas variações bruscas de temperatura, ocorre facilidade desses agentes agredir mais e a resposta do organismo acaba sendo uma resposta maior. E essa resposta do organismo é uma inflamação. Então, a alergia é uma inflamação. Assim como uma virose, uma infecção, uma gripe, um resfriado, gera uma resposta que nós chamamos de inflamação. Tudo gera inflamação. O que vai diferenciar se é alérgico ou se é infeccioso, de acordo com a gente. E como é que a gente vai identificar essas questões? Então, assim, é um período crítico onde os vírus respiratórios também estão em evidência. Então aí começa a misturar as coisas, soma, né? Então começa a somar fatores. Então, é uma época que os vírus, a influenza, adenovírus, rinovírus, coronavírus, todos esses vírus estão mais aflorados ao ambiente. E aí tem um outro fator que junta em cima disso, que é a questão da imunidade natural. Quer dizer, as crianças abaixo de 4, 5 anos, né, que são mais vulneráveis porque o sistema imunológico delas está em formação, e pega as pessoas acima dos 60 que o seu sistema imunológico está em decadência, né? Então, entendeu? Então, porque as duas pontas sofrem. Tanto quem está iniciando um está iniciando a formação, o outro está perdendo o que tinha. Exatamente. Então o que acaba acontecendo? Acaba esses grupos sofrendo mais. Sim. E quando você pega uma infecção dessa, uma gripe, um resfriado, e se você, por exemplo, tem já um quadro alérgico estabelecido, então se tem um quadro de rinite alérgica, a alergia mais comum, hoje 1/3 da população tem rinite alérgica, e a tendência é aumentar com o passar do tempo, porque as pessoas vão vivendo mais. Sim. E como é genética, vai aumentando a população de alérgicos. Entendi. Então, isso gera essa inflamação na mucosa nasal, e aí tranca o nariz, e aí o indivíduo começa a respirar com a boca aberta. Uma coisa puxa a outra. Isso gera ronco, gera um sono agitado. E se o indivíduo respira com a boca aberta, principalmente nessa época do ano, o que acontece? Resseca a garganta, irrita a garganta. Os germes entram mais facilmente, porque daí, como há um ressecamento da mucosa, porque eu respiro pela boca, o muco é uma barreira protetora, tanto para a infecção como para as atividades alérgicas. Quando eu resseco, eu perco essa barreira. Então, a agressão dos agentes virais ou alergenos, né, o ácaro, que é o principal nessa época do ano, que é um bichinho que se alimenta da nossa pele, então onde nós ficamos a maior parte do tempo, colchão, almofada, sofá e tal, é onde concentra mais. Né? Então, eles vão agredir diretamente a mucosa, então ativando a resposta do organismo, que é a resposta inflamatória. Então, vai inchar o nariz, então vai trancar, vai ter coriza, vai ter tosse, entendeu? Aí vem as complicações, porque os seios da face são cavidades, né, nos ossos da face, que se comunicam com o nariz. Se eu estou com uma rinite, seja inflamatória, quer dizer, seja viral, né, um resfriado, uma gripe, ou por uma crise de rinite alérgica, ele vai ele engurgita, ele tranca o nariz, e aí ele tranca os buraquinhos que comunicam os seios da face com o nariz. Aí começa
como ali dentro tem mucosa, começa a acumular o muco vai acumulando, aí ele começa a fazer pressão. Por isso que quando as pessoas estão toda entupida e de repente começa a ter pressão naquela cabeça, aquela dor de cabeça que parece ter uma tonelada na cabeça, vai abaixar a cabeça, parece que vai... É a pressão do líquido que está dentro do seio fazendo pressão na parede dos seios da face. Tudo isso tem que ser feito uma análise, por isso que tem que consultar especialista. Você vai na farmácia, você está tomando medicamento para uma coisa e é para outra, não é verdade? Por isso que tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico. Exato. E assim, o que acontece, principalmente, é uma somatória de situações. Então, o indivíduo é alérgico, então ele vai ter uma crise de rinite, e claro, por consequência, 1/3 dos que tem rinite tem asma. Então, a mesma inflamação que ocorre aqui vai acontecer nos brônquios. Oxi. Então, ele vai ter chilo no peito, vai ter tosse, vai ter falta de ar. Mas, geralmente, um indivíduo alérgico, aí ele pega uma virose, ele pega um resfriado, pega uma influenza, né, uma gripe e tal. Então, o ponto que o alergeno, ali, o ácaro, ativa para desencadear a inflamação da mucosa respiratória, Sim. o vírus também ativa. Então, o que acontece? O processo se torna, ele multiplica. Então, o indivíduo que é alérgico e pega uma virose, ele vai arrastar o quadro. Entendi. E nesse arrastar o quadro, aí vem as complicações. Aí ele acaba fazendo uma sinusite bacteriana, ele pode complicar com uma pneumonia. Então aí vem as complicações na sequência também, aí vem as complicações bacterianas. Muito bem, você está entendendo por que nós vamos conversar com o Dr. Jorge? Porque aquela história que você sentiu-se mal e não sabe as consequências, não é ir à farmácia, não é assim, sabe? Você tem que consultar quem entende ter as informações e também, para você entender, eu aconselho-se tomar a vacina, né, doutor? Então, assim, dentro das coisas que a gente pode fazer para diminuir as complicações, né, desse período, Sim. Então a vacinação da gripe é importante. A vacinação da gripe é importante, né? Porque se você faz regularmente, então você reduz bastante a influenza. A influenza, ele é um vírus que pode realmente complicar, pode levar até a óbito, né? Então você vai proteger em relação a isso. É importante que a gente tenha uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? Isso é fundamental. Frutas, por causa precisamos da vitamina C, então as frutas que fornecem vitamina C. Beleza. É importante estar com a vitamina D em dia, que normalmente as pessoas não estão. Sim. Porque hoje as pessoas tomam menos sol, não se cuidam. É né? verdade. E geralmente tem a vitamina D baixa, então tem que dosar e tem que repor. Isso favorece muito as complicações nessa época do ano também. Uma boa hidratação, normalmente as pessoas acabam no frio não se hidratando adequadamente, principalmente idosos, e são os que mais complicam, né? Sim. Então, e uma boa higienização nasal, né? A limpeza com soro fisiológico e manter o ambiente mais ventilado, arejado possível. Muito bem. Tá aí, então, as considerações, as orientações do Dr. Jorge Luiz dos Santos. Faça esse carinho para sua família e para você, crianças e adultos. Lembre-se disso. E em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Cascavel realizou nesta semana uma solenidade de formatura. Nossa equipe de jornalismo esteve presente e traz agora os principais destaques. Confira na matéria. A tropa se alinha e o passo marca o ritmo da cerimônia. Mas o que se celebra aqui vai muito além da disciplina que está visível nos gestos ensaiados. A formatura no 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada marca os 378 anos do Exército Brasileiro, celebrado no dia 19 de abril. Uma data no calendário militar e também um convite à memória. 378 anos da vitória em Guararapes, né, a época quando os portugueses, né, se uniram aos negros, aos índios, aos mestiços, para defender essa terra contra a invasão dos holandeses. Né? Então, esse legado de mais de quase 400 anos, né, é um legado que constrói a história do Exército Brasileiro. A comemoração contou com as tradicionais homenagens. Rogério Rizardi recebeu o título de colaborador emérito do Exército Brasileiro. A instituição, para mim, é fantástica. É tudo que nós precisamos ter em um país, como qualquer país do mundo. Representa, para mim, um orgulho muito grande em fazer parte de ser um cidadão brasileiro e ter um exército que está fazendo tudo que ele tem que fazer por nós
pela nossa segurança, né? Por dar-nos a garantia à nossa pátria, a todos os cidadãos brasileiros. Então eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte e poder colaborar com essas entidades. A cerimônia traduz valores que não cabem apenas no desfile. Compromisso, preparo e principalmente presença. Presença nas fronteiras, presença nas missões de paz, presença nas ações humanitárias, chegando onde muitas vezes mais ninguém chega. Capitão Lima Batista serve a instituição há 16 anos e foi condecorado na formatura. Entre as missões que participou estão a da garantia da lei e da ordem no Nordeste. A gente observa que a população ela espera do Exército Brasileiro, da postura do militar, algo de confiança. Realmente a população confia no Exército Brasileiro. E é exatamente esse sentimento que eu tenho, que a população ela pode contar com o Exército. E nós estamos aqui para realmente fazer o nosso trabalho. Somos uma instituição de lei, então nós cumprimos exatamente o que prescreve a lei para que nós façamos. Na plateia da cerimônia, além de familiares, também estiveram alunos do Colégio Cívico-Militar Cataratas. Um momento de aprendizado e reconhecimento. Eu acho que se torna importante pela gente poder ter o conhecimento de como é o cuidado com o nosso país, como é o cuidado com a nossa sociedade, como é o cuidado com toda a nossa representação brasileira. Eu acho que é uma coisa bem interessante de se conhecer. Uma entidade que orgulha? Com certeza, demais. Muito orgulho de tudo, de todo o cuidado, de toda a preparação que eles têm para ter para passar um conhecimento maior para a gente. A solenidade lembra o trabalho contínuo, na prontidão e no compromisso de servir ao Brasil. Luz da pátria, guarda, fiéis soldados, por ela amados, as cores de nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Dê o primeiro passo para enxergar melhor. Realize sua avaliação no Hospital de Olhos de Cascavel. Os exames de rotina, eles servem desde o rastreio até a identificação precoce e também o início do tratamento ou então o segmento adequado de cada pessoa e de cada doença. E agora, gente, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí não. Voltamos já mostrando Gente que Faz aqui na Tarobá. Muito bem, o Gente que Faz agora está no Espaço Viver Bem da Unimed e nós vamos conversar com a psicóloga Ariela. Ela vai falar para nós um pouquinho, vocês vão observar aí, o pessoal fazendo física, movimentando o corpo, essa grande importância. Por que psicóloga? Porque às vezes nós falamos só com o professor de educação física e etc, etc. Ela vai dizer qual é o momento e por que psicologicamente influi nesse tipo de exercício que você tem que fazer aqui. Tudo bem, Ariela? Prazer, muito obrigado por me receber. Eu que agradeço. Que bom. Conta para nós, às vezes você está naquela história, a mente não corresponde com o corpo com a mente, mas o exercício, de uma forma geral, é necessário. Me fala um pouquinho. A gente fala que para a saúde mental, a atividade física ela é essencial, né? Sim. Então, quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente libera ali hormônios do prazer, a serotonina, a endorfina, que ajudam na sensação de bem-estar, na sensação de relaxamento. Então, a atividade física é um dos pilares da saúde mental e é um dos pilares do autocuidado, né? Do autocuidado. Do autocuidado. E quando a gente fala de medicina preventiva, é outra base também que vem para agregar em relação aos programas, a tudo que a gente faz aqui dentro do Espaço Viver Bem da Unimed Cascavel. Muito bem. A oxigenação, essa liberação que faz para o organismo, você avalia o psicológico. Porque tem pessoas que têm vontade, mas não têm sociabilidade. Outro tem sociabilidade, mas não quer fazer. Como é que você trabalha isso? Por isso que a gente trabalha muito com grupo, né? Então, a socialização, o contato com outras pessoas faz com que ela não se sinta sozinha, né? Entendi. Então, indiferente da etapa em que ela se encontra de vida dela, no momento de vida dela, a gente trabalha muito com grupo. Então, eu sei que se às vezes eu estou num momento que não está muito legal, eu tenho outras pessoas que vão me ajudar, que vão me acolher. Essa troca de informações é importante, né? Exatamente, Por que nós temos, às vezes, bloqueio em termos de essa sociabilidade ou de fazer qualquer tipo de atividade física? Isso vem
da família, isso vem do comportamental, isso vem da somatória de comportamentos, valores, como é que é? Como você explica? A gente entende que podem haver vários fatores que podem influenciar, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa está ali acometida por uma doença mental, né? Ou por um estado de adoecimento físico mesmo, que impede ela de ter essa socialização. Então, a gente precisa avaliar todos esses fatores externos e internos que levam a pessoa a parar de socializar, né? A parar de socializar. Isso, Viu? Se a minha família, é importante o apoio da família nessa situação, Ariela. Às vezes a família não dá muito apoio, como é que fica isso? Com certeza, né? Quando a gente fala ali de mudança de hábito, de mudar um hábito, de melhorar um hábito, quando eu tenho o suporte, o apoio de outras pessoas, sejam do núcleo familiar ou não, isso facilita o processo, isso facilita a mudança, né? Então, o apoio da família, ele é extremamente importante. Nós temos aqui esse grupo, e são 3, parece que nós temos aqui, temos em outros lugares. Todo associado da Unimed cooperado pode participar? Pode. Todo cliente que é beneficiário da Unimed Cascavel tem esse benefício aqui, é um benefício, né? Então ele não paga mais nada por isso. Aqui, né, nós estamos vendo o programa do Idoso Bem Cuidado, onde eles fazem atividade 2 vezes por semana. E assim a gente tem outras atividades que envolvem a medicina preventiva para o nosso beneficiário Unimed Cascavel. Ariela, uma das coisas que eu quero que os nossos telespectadores saibam do processo antitabagismo. Hoje nós temos hoje não, né? O programa antitabagismo é um dos programas mais antigos, né? Sim. Dentro da medicina preventiva. Então, é um programa multiprofissional, ele é composto por uma equipe multi. Então, nós temos médico, psicólogo, nutricionista, que atende esse beneficiário que tem o desejo de parar de fumar, né? Então, é um trabalho interdisciplinar, acontece em grupo, como eu comentei com você, né? Porque a questão da troca do grupo, o suporte ali, ele é extremamente importante nesse período. Tem também o suporte individual, quando o participante ali, a gente avalia se ele tem essa necessidade de ter um acompanhamento mais individual, também a gente faz essa sequência. Você faz essa avaliação? A gente faz essa avaliação individual, a gente verifica qual que é o grau de dependência desse beneficiário, fazemos a ponte com o médico, né, na nossa clínica ali de atenção à saúde, para o médico estar fazendo a avaliação, se ele precisa, tem indicação de fazer uso da medicação, porque hoje a Unimed subsidia 50% do tratamento medicamentoso. Ah, é? Sim, Viu? Tá vendo aí? Você acha que ter Unimed é só quando você tá com dor? Não, olha aí que beleza que ela tá informando. Sim, a gente tenta agir de maneira preventiva, né? Sim. Então é para realmente oferecer todas as ferramentas possíveis para esse beneficiário parar de fumar. Então, essa rede, ele vai ter todo esse suporte, a gente caminha junto durante 5 semanas, que é o tempo de duração do programa, né? Ele faz ali o acompanhamento médico na nossa clínica de APS, e aí a gente vai monitorando esse beneficiário depois que termina o programa durante um tempo, para evitar recaídas, para saber como que ele tá. Então, a gente ainda acompanha ele durante 1 ano depois que ele passa por aqui. A importância do acompanhamento psicológico, porque tem gente que parar de fumar, tem que parar de tomar café, para a sociabilidade e fica num estado mental nervoso muito forte. Sim. É aí que entra o seu trabalho. Isso, exatamente. Por isso que a gente faz esse acompanhamento bem de perto, né? Porque a gente entende que a síndrome da abstinência, né? Essa irritabilidade, a impaciência, aí às vezes entra uma insônia, o apetite muda, né? A pessoa acaba trocando, né? O vício, digamos assim, do cigarro pela comida. Por isso que a gente tem a nutricionista envolvida também, para a gente ter todos esses cuidados. E lógico, né, que os fatores emocionais e psicológicos têm um impacto extremamente importante nesse aspecto. Por isso que o psicólogo, ele acompanha o grupo e acompanha de maneira individual também. Porque a gente entende que sim, que é um vício que você larga, né? Quanto tempo você fumou antes de você largar? Pois é. Né? Então, então assim, é 20 anos de um hábito que você precisa parar. Então, para o cérebro entender essa mudança, né? De igual você comentou do cigarro, né? Poxa, agora como é que eu vou tomar o meu cigarro sem tomar o meu café? Sem tomar o café e pegar o meu cigarro. Exatamente. Como que eu vou desassociar? Então, isso a gente ensina tudo aqui no programa, né? Oferecendo ferramentas de enfrentamento para essas situações. Como é que eu vou numa festa
festa, tomar um vinho, tomar uma cerveja e eu não vou mais tomar, né, fumar o meu cigarro. Você nem sabe que a gente sofre com isso, sabe? Porque Pois todo é. mundo pede uma bebida, você fala, não, eu não quero. Pô, Exatamente. Né? Aí tem tudo isso. Aí como que a sociedade vai me ajudar também nesse processo, né? Tem gente que ajuda, tem gente que atrapalha, mas se o indivíduo tá certo daquilo que ele quer, né? Não, eu quero parar, é um processo. As primeiras semanas são as mais delicadas, então é nessas primeiras semanas que a gente tem ali um trabalho mais efetivo mesmo, de acompanhamento bem de perto, né? A medicação, ela entra também para dar esse suporte, Wilson, porque a gente entende que é o todo, né? Então, às vezes, o paciente ele precisa desse suporte medicamentoso para ajudar no processo, para diminuir o sofrimento dele em relação à dependência, certo. né? E aí que você e o médico trabalham. Isso mesmo, a gente trabalha em conjunto, trocando figurinhas, o médico, a gente fazendo ali, né, discussão de caso, discutindo sobre aquele paciente, para o médico ter a melhor conduta e o psicólogo também ter a melhor conduta ali na questão individual, para o sucesso ser o esperado total, que é a cessação do tabagismo sem recaídas. Muito bem. Ariela, agora minha última pergunta para você. Eu gostaria que você fizesse um convite para todos aqueles que estão assistindo por esse mundo afora, aqui na TV Tarobá, para fazer parte de um grupo seleto como esse aqui. Só ver a gente sorrindo, só ver a gente feliz. Diga o que eles estão fazendo, quando que vem e convida a população para estar presente. Claro, então aqui nós temos o programa Idoso Bem Cuidado, né? O nosso Bem Viver, que oferece atividade física para esse público 60+, mas nós temos outros tantos programas aqui dentro da medicina preventiva. Para participar, só basta ser beneficiário da Unimed Cascavel, entrar em contato aqui conosco no Espaço Viver Bem, que faremos essa ponte, iremos direcionar ali e trabalhar sempre de maneira preventiva com o nosso público da carteira. Viu que convite maravilhoso? Daí eu vou convidar o nosso querido cinegrafista, porque mostre esse ambiente. E esse foi mais um Gente que Faz, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Voltamos no próximo sábado, sempre aqui na sua Tarobá. Tá tudo aqui